Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho. A igreja hoje celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Winfrido, chamado Bonifácio pelo Papa Gregório II, nasceu na Inglaterra, no ano 673. Monge, se tornou, em seguida, a partir do ano 719, o apóstolo e o evangelizador das populações germânicas, às quais deu as primeiras noções de liturgia adaptada às exigências das comunidades locais. Promoveu a reforma da Igreja na França e colaborou para o desenvolvimento religioso de sua pátria de origem, mantendo constante contato com os pontífices romanos. Foi martirizado em Dokkum, na Holanda, no dia 5 de junho de 754, enquanto evangelizava os frisões. Rezemos então, pedindo a intercessão de São Bonifácio, para que a Igreja tenha cada vez mais no coração esse desejo missionário. Vamos ao texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 12. Estamos naquele contexto das controvérsias de Jesus, dos embates de Jesus, especialmente com os membros do Sinédrio. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores. E ele pensava: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois eles compreenderam que Jesus havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus volta a enfrentar os membros do Sinédrio. Versículo 1. Sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. Os três grupos, as três categorias que compõem o grande conselho da nação judaica. E Jesus não usa uma linguagem direta, mas ele utiliza parábolas. A base da parábola é o cântico da vinha, o famoso cântico da vinha que está em Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Israel é a vinha do Senhor. E Deus escolheu cepas selecionadas, preparou a vinha, arou a terra, construiu uma torre de guarda, fez uma cerca em torno, construiu inclusive um lagar. É interessante que a conclusão de Jesus é a mesma daquela lá do cântico da vinha no profeta Isaías. Eram esperadas uvas boas, propícias para o vinho, mas o resultado foram uvas selvagens, ácidas, frutos de morte, uvas que não serviam para a fabricação de vinho. O resultado foram frutos de morte. A trama e o assassinato de um inocente. No caso, nosso Senhor Jesus Cristo. Na história, a vinha foi arrendada a agricultores e a cada ano o proprietário manda empregados para receber o seu pagamento. Bem ao estilo da narração hebraica, há um esquema clássico. É o esquema 3 mais 1. Há o envio de 3 levas de empregados. Ao final das 3 levas de empregados, há uma síntese desses 3 grupos. Vejam, por favor, no texto. Versículo 2. O dono da vinha manda um empregado. Versículo 4. Ele manda mais um empregado. Versículo 5. Ele manda ainda mais outro empregado. Então, 2, 4 e 5. Um empregado, mais um empregado, ainda mais outro empregado. Há também um crescendo em relação à violência. Veja, com o primeiro empregado, no versículo 3, eles bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Bateram nele indistintamente, pode ter sido nas costas, nos ombros, bateram nele, genericamente, e o mandam de volta sem nada. Com o segundo empregado, versículo 4, bateram na cabeça dele e o insultaram. Percebam que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Bateram na cabeça dele e o insultaram. Com o terceiro empregado, versículo 5, eles o mataram. Na segunda parte do versículo 5, Marcos faz um resumo das 3 primeiras levas. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Essa é a primeira parte da narrativa. Na prosa hebraica, muitas vezes se utiliza este esquema, 3 mais 1. O que é importante na narrativa é o plus, é o mais 1. E esse plus aparece
a partir do versículo 6. O filho querido, restava-lhe o filho querido. É o filho amado. Depois de um crescendo de violência, o pai, o dono da vinha, manda o seu próprio filho. O filho também é morto, jogado fora da vinha. Obviamente, a vinha é símbolo de Israel, é símbolo de Jerusalém. É por isso que Jesus é morto fora dos muros da cidade de Jerusalém. Os agricultores que pensam ter a propriedade da vinha, na verdade, perdem a posse da vinha. A vinha lhes é tirada e entregue aos gentios. Muito provavelmente, aquilo que está no versículo 9 significa a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. O dono da vinha virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Muito provavelmente esse destruirá os agricultores se refere à primeira guerra judaica no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. E entregará a vinha a outros. Obviamente diz respeito à entrada dos gentios na comunidade cristã. A vinha, a tradição bela de Israel, a vinha lhe será tirada e entregue aos gentios. Ao final, a imagem utilizada por Jesus no início, que é uma imagem do ambiente agrícola, a vinha, desliza e passa imediatamente para o ambiente da construção civil. Jesus cita o Salmo 118, versículos 22 e 23. A pedra rejeitada pelos pedreiros, pelos construtores, tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra base para a construção da nova comunidade. E o crucificado é reabilitado pelo poder da ressurreição. Desta forma, meus irmãos, temos esse texto tão bonito, desta parábola que Jesus conta para os membros do Sinédrio. Nós somos a vinha eleita do Senhor, e Deus espera de nós frutos bons, frutos de justiça. Semana passada nós tivemos o texto da parábola da figueira. Jesus procurou figos, mas só encontrou folhagem. Hoje ele utiliza outra imagem, a videira. E a videira é destruída, na verdade, entregue a outros, para que estes outros possam produzir frutos de vida, frutos de justiça. Perguntemo-nos também com qual é a pedra central, qual é a pedra base, qual é a pedra angular para a construção da nossa existência, da nossa família, da nossa comunidade. Produzir frutos de vida e de justiça e construir a casa da existência com a pedra angular, que é Jesus Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.